Bom dia, povo lindo, povo abençoado. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, mais um dia nos fez o Senhor, mais uma semana. Ontem eu não postei vídeo, mas hoje estamos aí preparando um vídeo para a glória do Senhor. E hoje veio à minha mente, por algumas conversas que estávamos tendo hoje, sobre a firmeza no Evangelho. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, ou seja, não é em vão que estamos servindo a Cristo, não é em vão que estamos trabalhando para o Senhor. Bom, primeiro eu quero falar sobre a firmeza. Você está firme? Você está firme quando as bênçãos do Senhor te alcançam? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Que coisa linda! E alcança mesmo. Eu sou prova de Deus, do que Deus tem feito grandes coisas terríveis para a glória do nome dele. Não é para minha glória, não é porque eu mereço. Tem alguns irmãos até que carinhosamente diz: poxa, vocês merecem. Não, não mereço não. Se botar na ponta do lápis, o que eu mereço, o que você merece é a cruz. Mas a graça, a bondade, a misericórdia de Deus nos alcançou. Pagou o que nós merecíamos, que era a cruz, e nos deu além do que nós merecíamos, né? Estou falando ainda do meu apartamento, vou falar ainda nos 300 anos, então tenha misericórdia de mim, que é muita bondade, muita graça, mas estou falando de firmeza. Eu não posso ser firme somente porque hoje Deus nos abençoou. Não, eu não posso ser firme somente porque hoje eu tenho um carro. Não, irmãos, eu sou cristão há alguns aninhos, e um dia eu resolvi dar um culto de ação de graça lá no Morro da Largatixa, em Costa Barra. Eu nem conhecia direito, mas tem uma irmã serva de Deus muito abençoada, irmã Rosa, uma consagração que tinha na casa dela. A gente íamos lá e eu falei: Senhor, eu quero fazer um culto de ação de graça. Deus falou: faz na casa da irmã Rosa. Pensa num cara duro. Irmão, eu consegui bolo, refrigerante, almoço, comemos, bebemos, cultuamos a Deus, engrandecemos. Quando vieram dar o testemunho do porquê aquele culto, o que Deus estava fazendo de bom, porque eu estava dando aquele culto, e eu dei aquele culto em 96 ou 97, não, 94, 95, em 95. Eu dei aquele culto pelo ministério que eu não tinha, pela casa que eu não tinha, que eu morava de favor, pelo trabalho que eu não tinha, porque eu não trabalhava, pela família que Deus me prometeu, mas eu não tinha, e pelo pai que eu seria e eu não tinha, e a promessa do homem era que eu não seria. A palavra do homem, a promessa veio de Deus. E eu dei esse culto de ação de graça. E as pessoas ficaram bobo quando eu abri a boca para agradecer. E eu estava ainda na época, eu tinha vacilado, porque eu não sou perfeito, ainda estava em disciplina na igreja que eu fazia parte. Ainda estava em disciplina, ou seja, estava totalmente fora. Mas eu dei esse culto de ação de graça, porque, como diz a Bíblia, bem sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Irmão, eu sei quem é Deus. Eu estava ali na caminhada, eu aceitei Jesus em 92, então em 95 tinha 3 aninhos de cristão. A fé estava fervorosa, cheio da graça, pulava que era uma maravilha, que nem pipoca. Era uma bênção na mão de Deus, as pessoas gostavam de estar perto de nós, porque Deus nos usava grandemente. E quando eu dei esse culto, o povo ficou bobo. Mas passou-se os anos e eu continuei firme. E passou-se os anos e eu continuei firme. E Deus foi cumprindo. Deus foi me dando a casa, Deus foi me dando o ministério, Deus foi me dando a família, Deus foi me dando o carro, Deus foi me dando trabalho, Deus foi me dando profissão. Agora mesmo eu vou fazer
um orçamento de elétrica, daqui a pouquinho. Então presta bem atenção. Não é pelo que você tem, é pelo que ele é. Seja firme. Mas não, para com esse mimizinho, para de querer arrumar desculpa para não fazer, porque nós não trabalhamos para o homem, nós trabalhamos para o Senhor. É fácil? Não. E perseguição e luta? Sempre teremos. Irmão querendo tomar o seu lugar, irmão invejando o que você está fazendo, irmão falando do que você está fazendo contra o que você está fazendo, mas e daí? Falaram bem de Jesus? Aplaudiram Jesus? Por que eu quero aplauso? Por que eu quero reconhecimento humano? Por que eu quero que o homem... o meu pastor não me reconhece. Eu estou 2 anos na atitude e nunca preguei. Às vezes quando vem alguém no meu ouvido falar isso para mim, não vai pregar não? Não vai estar no púlpito não? Irmão, a obra de Deus não é feita só em cima do púlpito não. Em cima do púlpito é o reflexo do que você faz embaixo. Se eu fizer embaixo bem feito, glória a Deus. O púlpito, a minha vida precisa falar mais alto do que o púlpito. A tua vida precisa falar mais alto do que um púlpito. Porque não adianta eu estar em cima do púlpito pregando, gritando, e Deus batizando, aleluia, glória a Deus. E não ter fruto, não ter obra, só ser aquilo ali. Não, Deus não nos chamou para isso. Bem-aventurado aquele que se humilha. Amém? Ore por mim, pela minha família, seja um bem-aventurado e seja firme. Você é crente.